Outra questão terrível que eu escutei no culto, e em alguns últimos cultos que eu venho escutando, essa é violenta. Eu não gostei do jeito que foi falado. Ah não, porque às vezes você está discordando de Deus em outras coisas da sua vida, acho que eu até estou lembrando o fio da meada. E daí o pastor pega e diz assim, não, você está ali sozinho lutando contra Deus, estou aqui sozinho. Ou em relação a outras pessoas, lutando contra outras pessoas, senhores, se houver confirmação de Deus e o sujeito estiver sozinho, ele está junto com Deus. Então você tome cuidado, porque se você eventualmente estiver mexendo contra ele, ou contra isso, no sentido da situação, quem está em pecado é você. Eu estou dizendo que recebi a alegria espiritual das minhas atividades. Se eu estiver errado, retornamos para outra atividade, inclusive sugerir sinais para que isso acontecesse. Eles durante muito tempo não ocorreram. Do jeito que eu sugeri, não. Houve talvez alguma outra situação que eu não sei se confiei muito. Eu talvez até pequei em não dar ouvidos a algumas situações. Mas, o fato é, ah não, eu estou aqui sozinho, estou aqui duro, sozinho, aguentando. Não. Tem que ver se Deus está junto nessa jogada, porque as pessoas cristãs podem sofrer muito, dependendo do tipo de caminhada que escolheram ou que Deus permitiu que elas vivessem. E Deus está ali ajudando junto, amigo. Então não venha, não, porque eu estou aqui sozinho. Não, eu estou com Deus. E tem outras pessoas que me ajudam, talvez não estão assim o tempo inteiro comigo, mas tem pessoas que me ajudam. E talvez, eventualmente, as pessoas são chamadas para outros ministérios, algumas a gente nunca mais vai ver, pelo menos não com tanta frequência nas nossas vidas. Então, cuidado com suas afirmações. Eventualmente você pode estar xingando e ofendendo aquilo que você nem sabe. Estou aqui sozinho provocando eventualmente pessoas que se sentem isoladas, às vezes até por pecado, ou não por pecado, porque estão em Deus, mas eventualmente Satanás jogou um isolamento na vida delas, Deus permitiu isso, de repente para um teste, para demonstrar algum tipo de poder de Deus, vai saber, não sei. Então não vamos pensar, não vamos generalizar. Eu nas minhas atividades tive muita alegria, então não posso dizer que acho que está lá sozinho. Não falo só de mim, falo eventualmente de outras pessoas que já viveram esse tipo de situação. Que autoridade vocês têm para criticar? Então cuidado, muito cuidado. Não sei exatamente se esse era o fio da meada, porque o objeto da pregação, alguns dias atrás, foi de que algum membro da igreja havia sido, vamos dizer, repreendido por Paulo e ele precisava, agora, depois que passou a repreensão, para que ele não ficasse muito triste, ele precisaria ser confortado. Por exemplo, isso até pode ter acontecido comigo na igreja, mas seria uma situação um pouco diferente, porque no meu caso, eu posso ter sido repreendido, mas acredito que muitas das repreensões que eu sofri foram falso testemunho. E, num segundo sentido, não só nessa questão de ser falso testemunho, mas as pessoas também não se preocupavam com a veracidade da situação e durante a situação eu não fui confortado. Então, não, agora vamos tentar confortar o Alex. Mas as punições já foram erradas que vocês eventualmente tentaram dar, não era bem isso. Então, vou ser confortado, claro, exatamente do que, né? Mas estou dizendo, é um pouco hipócrita, porque na minha visão a confortação teria que ser no momento da própria repreensão e não depois. Mas, vamos dizer, se Deus sugere que seja depois, mais ou menos, porque mesmo isso não aconteceu. Não houve uma grande confortação, então fica uma coisa bem estranha, entendeu? Então realmente não há essa situação. Deveria haver. Na minha visão, inclusive, o conforto deve ser durante, não só depois, durante a própria repreensão. E sem contar que há situações em que a pessoa no final ela nem merecia aquela repreensão, porque ela era meio falsa. Então, pelo menos na visão dela. Então, não tem muito o que fazer. Porque se a repreensão for falsa, você não deve se adequar àquilo que é errado. Né? Se as pessoas eventualmente estão discordando de Deus, é elas que... Depois, não, você não perdoa. Claro, esse é um dos pontos. Você não perdoa. Claro, as pessoas não se arrependem. Elas vão continuar pecando. Não que eu não tenha também pecados contínuos. E eventualmente eu erro. Talvez até bastante, mas não vai eventualmente justificar o pecado contínuo dos outros, que nem sabem o que está acontecendo na situação. Então é isso. Mais uma coisa que eu consigo lembrar aí. Valeu!